Existe uma faixa etária para poder a pessoa ter a rosácea? Sim, começa no adulto jovem, 20, 25 anos, 35. Então, nessa faixa aí dos 25 aos 35 anos é onde normalmente começa a rosácea. Às vezes, você vê uma criança rosadinha, não necessariamente isso é da rosácea. Né? A gente observa, às vezes orienta a mãe, fala, doutora, e essa bochechinha? Fala, vamos esperar um pouco mais se isso vai ter uma evolução ou se é da pele dele. A senhora, você comentou, senhora, você está muito jovem para ser senhora, né? Apesar de doutora. Você comentou que é genético, pode ser, ou pode ser então adquirida também? Não. Isso me preocupou. Não é genético. Então, a doença, como a doutora falou, da hemofilia, que tem esse componente genético, uma doença genética é uma doença transmitida. De pai para filho. De pai para filho, mesmo quando, às vezes, o filho não tem aquele gene dominante, às vezes ele pode ter traços que pode ser passado para o neto, então. Certo. A rosácea, ela tem um componente familiar. Então, o componente familiar, sim, pais com rosácea, né, os filhos desses pais vão ter mais tendência, mas não necessariamente eles vão ter. Né? Então, existem doenças que têm esse componente familiar, tem uma tendência maior de ter. Mas isso vem por gene? Isso vai transmitindo? Porque eu estou querendo até diferenciar do que é o genético por essa Porque a gente familiar. Tem o fenótipo e o genótipo. Entendi. Então, na rosácea, o fenótipo, que é aquela influência do meio, entendi. Entendeu? Vai ter uma influência maior. Então, não foi separado, igual no caso da hemofilia, o gene específico. Isso. Deve até ter, pode ter, mas esse estudo não foi separado ainda, né? Então, ele tem muito mais esse fator comportamental de você ter... Então, vamos reforçar aqui, porque muitas vezes a pessoa às vezes está em casa assistindo e gostaria de saber como evitar, como tratar. Então, é um tratamento que tem que ter um acompanhamento com o dermatologista. Então, pelo menos 2 vezes no ano, a gente tem que estar lá para a gente estar trocando essa medicação. Que não é o hábito das pessoas normalmente, né, doutora? Não é. Então, e por quê? Porque o uso do antibiótico é benéfico por um lado, né, cronicamente para a rosácea, mas o uso do antibiótico interfere no trato gastrointestinal, numa resistência bacteriana, e hoje em dia você só consegue comprar o antibiótico com a receita médica, então força o paciente estar no consultório. Por um lado é bom, que a gente consegue barrar essa evolução. Certo. Então, apesar de eu falar que tem uma evolução, se bem tratada, a gente consegue barrar essa fase, que é onde que eu queria mostrar a fase 3. E ela pode, você barra, ela pode retroceder ou ela vai estabilizar naquele ponto que está sendo tratado, doutora? Então, por exemplo, esse grau 3, ele já acomete toda a face e ela vem com pequenos nódulos também, né, dolorosos, principalmente na fronte a gente consegue ver esses nódulos. E isso, Carol, traz um constrangimento para o paciente muito grande. Certo. Porque o nosso rosto é nosso cartão de visita, onde que a gente quer estar bem. E quando o paciente, eu até tenho um paciente que está nessa fase, eu pensei em trazê-lo, mas não é uma coisa que a pessoa tem vaidade de trazer. Isso, de mostrar. Não é confortável, né? Exatamente. Então, eu preferi trazer uma foto que ilustra bem o caso. A gente consegue, então, tratando esse paciente, diminuir um pouco esse eritema, diminuir um pouco essas pústulas, tá? Mas a gente observa o quê? Se o paciente para com o tratamento, ele volta a apresentar as lesões. E aqui, eu vi essa aqui é uma foto de um homem, mas isso acomete mais homens ou mulheres? Acomete mais mulheres. Por quê, doutora? Olha, não tem uma explicação, assim, talvez pela atividade física. Alguns estudos falam da presença do estrógeno nisso, na coisa hormonal, mas não está comprovado. Isso, não tem essa comprovação científica, estudos sobre isso. Então, a coisa da alimentação também, durante um período, a gente questionava se as castanhas, se as amêndoas, se o próprio leite poderia aumentar nisso. Então, está tendo estudos sobre quais os tipos de alimentos. Então, a gente já observa que alimentos que aumentam o metabolismo, como o chocolate,
castanha, que a mulher avelã, acaba comendo mais. Usufrui mais desses. Disso. Ainda mais no período, será que o e período... tem a coisa estresse, né? A mulher e a TPM, né? A famosa TPM. A mulher é mais ansiosa, então a coisa do estresse também influencia na rosácea. A gente observa isso, que numa fase que o paciente está mais tranquilo, mesmo fazendo o mesmo tipo de tratamento, a gente consegue controlar mais. Quando ele está mais estressado, mesmo fazendo o tratamento direitinho, as lesões tendem a sair. E essa aqui é o último... É o último grau. Foto, e o último grau, né, doutora? Isso. É o grau 4, que chama rinofima. É onde começa a ter alteração na pele do nariz, onde que os poros do nariz ficam abertos, ficam mais rugosos, ocorre um espessamento dessa mucosa nasal e isso, Carol, a gente não consegue tratar mais no consultório. Isso aí, instalado só com cirurgia plástica. Nossa. E só pra gente fechar, a imunidade da pessoa pode estar diretamente relacionada com a presença da rosácea? Tipo, sua imunidade caiu, você está muito agitado e ela pode aflorar mais? Com certeza. Então, a imunidade está relacionada com o nosso fator emocional. Então, quando a gente está mais ansioso, mais estressado, preocupado, a nossa imunidade abaixa. E com a imunidade um pouco mais baixa, você propicia essa proliferação da bactéria. Né? Então, os tratamentos consistem em você dar um suporte. Então, hoje eu tenho essa consciência no consultório de tratar o paciente como um todo. Ele não restringe a pele, é um paciente que tem vida social, é um paciente que tem seus problemas em casa. E eu acho importante, como médica, abordar toda essa presença do paciente. Claro. Ele não é só pele, ele tem vida, ele tem sentimentos, né? Então, lá na clínica, no consultório, a gente é multidisciplinar também, tem outras pessoas, nutricionistas, esteticistas, me ajudando nisso também, trazendo um conforto como um todo no paciente. Muitas vezes eu tenho até que entrar com um calmantezinho. Certo. E tem algum, essa é a última mesmo. Tá. Tem algum alimento que pode ajudar na questão da rosácea, é benéfico ou não? Porque você já falou os que não podem, os que são ruins. Mas existe algum, por exemplo, alimentar de frutas, essas coisas. Isso pode, porque você falou que a alimentação, ela interfere. Olha, Carol, específica, assim, para a rosácea, não. Mas uma alimentação como um todo, a ingesta de líquidos, as frutas, os legumes, uma alimentação mais saudável, com menos condimentos, né? Que hoje em dia tudo tem muito sal, menos tempero, menos tempero. Uma alimentação mais natural. Então, até coisas caseiras, como chá de camomila, você pode ter um frescor. Hoje tem produtos comprados prontos, mas você pode, quem tiver rosácea, está se identificando com alguma dessas lesões, começar de forma caseira fazendo compressas de chá de camomila, que você já tem um bom resultado. Doutora Camila, muito obrigada, querida. Obrigada a você. Foi enriquecedor. Obrigada, que bom. Carol. O programa está com as portas abertas. Volta para falar sobre outros assuntos que são tão importantes, porque como você mesmo falou, né, os médicos, os dermatologistas não é só para estética, né? Isso. Temos que cuidar do nosso corpo, da nossa pele, né? Será um prazer, Carol.